nós sabemos que há pelo menos 4 correntes que procuram explicar como funciona esse pluralismo jurídico, né? O pluralismo jurídico que, como a gente viu, se caracteriza por um policentrismo, né, na produção normativa. A gente teria várias fontes das quais emanam as normas jurídicas, e isso é o que caracteriza o pluralismo. A primeira dessas vertentes, que a gente chegou a olhar na aula da semana passada, aliás, na aula de ontem, é a chamada interlegalidade. O que significa essa interlegalidade? São vários sistemas de normas jurídicas, né, que interagem e que vão criando redes de situações jurídicas que vão se influenciando mutuamente. No fundo, a ideia que me parece a mais simples para explicar essa lógica da interlegalidade é pensar que cada um de nós exerce vários papéis na sociedade. Vocês são alunos na faculdade, vocês são funcionários nos locais onde vocês trabalham, ou estagiários no lugar onde vocês estadiam, vocês são membros de um núcleo familiar, alguns de vocês eventualmente são pais, são mães, têm as suas próprias responsabilidades, todos vocês são, de alguma forma, membros de alguma comunidade, seja um grupo de amigos, seja um grupo de vizinhos, seja uma comunidade organizada como associados de um clube, membros de uma determinada federação esportiva, membros de uma determinada confissão religiosa, né? E tudo isso vai nos atribuindo papéis. E é impossível imaginar que eu, quando saio da minha casa, tiro a minha roupa de pai, a minha roupa de marido e coloco a roupa do vizinho até chegar no andar térreo do prédio e sair da área onde eu habito, porque a partir dali eu já não tenho mais que me comportar como um bom vizinho, como aquele que se relaciona com os seus vizinhos, e assumo logo ali um outro papel, mudo a cara, mudo a máscara, e ali eu sou um cidadão comum que vai usar o transporte coletivo, ou que vai pegar um táxi, ou que vai pegar o seu próprio veículo automotor, e aí eu me visto, por exemplo, de motorista, e em seguida chego no local de trabalho, tiro a roupa de motorista, coloco a roupa de chefe ou de funcionário, dependendo da função que eu exerço naquele local. Em seguida, quando termino o meu horário de trabalho, vou, por exemplo, para a academia, onde vou fazer algum exercício físico, e ali, não é bem o meu caso, mas tudo bem, não gosto muito, mas você tem ali uma outra função que você exerce. E é impossível a gente querer sustentar que cada uma dessas funções não se vê influenciada pela função anteriormente ou pela função que você vai desempenhar dali a pouco. No fundo, nós somos uma pessoa só que exercemos, cada um de nós, vários papéis. Nesse sentido, então, quando a gente diz que a interlegalidade se caracteriza por esses vários sistemas de normas jurídicas que vão interagindo uns com os outros e que criam uma rede de situações jurídicas que sofrem influências mútuas, influências recíprocas, eu, na verdade, estou dizendo, no fundo, que cada um de nós, como diria o Ortega y Gasset, cada um de nós somos nós e as nossas circunstâncias, né? E esse exemplo de explicar o pluralismo jurídico tem como vamos dizer assim, a principal formulação, ou o principal formulador, o Boaventura Sousa Santos, que é um professor lá da Universidade de Coimbra, e para ele existe um direito doméstico, um direito da produção,
um direito às trocas comerciais, o direito da comunidade, o direito dos grupos sociais que você frequenta, o direito estatal, o direito das relações internacionais, e todos eles têm as suas peculiaridades, as suas características, mas, ao mesmo tempo, cada um deles se interrelaciona, se interinfluenciam de forma recíproca, de forma mútua. E, nesse sentido, cada um de nós vive uma complexidade, uma pluralidade de comandos que nos são dirigidos e que nos obrigam, ora, a dar vazão, a dar, digamos assim, uma preponderância para uma dessas conjunturas, e outras vezes, em outro momento, nós damos preponderância para outra dessas conjecturas, né, dessas conjunturas. Então, esse aspecto da interlegalidade tem essa característica de ser uma mesma comunidade, só que o papel desempenhado por cada um dos que nela habitam e nela convivem é o que caracteriza os diversos direitos aos quais aquela pessoa está submetida. Então, para cada um de nós, há uma série de direitos que se nos aplica dependendo das situações. Mas o que é muito importante da gente ter em mente é que o direito que se aplica a mim enquanto pai de família se relaciona com o direito que se aplica a mim enquanto funcionário, ou enquanto trabalhador, ou enquanto chefe, e é impossível que eu não sofra influências recíprocas dessas funções sociais que eu desempenho e que, portanto, acabam também sendo influenciadas pela minha atuação. E se essas ordens jurídicas distintas são influenciadas pela minha atuação, ainda que menos do que elas me influenciam, né, isso é meio óbvio, mas elas também sofrem, né, para cada ação tem uma reação, não é assim que os físicos dizem? Então, há uma inter-relação, há uma influência menor, mas existe, e nesse sentido esse direito também se modifica na medida em que eu interajo com ele. E aí tudo isso vai gerando uma complexidade na regulamentação social, dados esses caracteres que eu mencionei: papéis sociais diferentes, interrelacionamento desses papéis, interrelacionamento das diversas ordens normativas que se aplicam a cada um desses papéis, e, ao mesmo tempo, se eu olho para a ordem normativa, por exemplo, dos moradores do edifício onde eu vivo, é óbvio que essa ordem normativa é influenciada por cada um desses moradores que aqui vivem. É óbvio que alguns vivem em harmonia, outros nem tanto. Outros se toleram, ao passo que alguns têm, eventualmente, uma relação de amizade ou mesmo de parentesco, que faz com que a relação se dê de modo mais cordato. Mas, nesse ambiente, moradores do edifício, em princípio, ainda que haja muitos parentes de uma mesma família, membros de uma mesma família que morem nas diversas unidades habitacionais daquele edifício, não se deve, pelo menos em princípio, deixar que que esses vínculos familiares interfiram na regulamentação do condomínio. Mas também é ingenuidade imaginar que, se um deles, um dos que são parentes, se apresenta como candidato a síndico, que ele não vá, pelo menos em princípio. A gente vê, às vezes, membros da mesma família disputando eleições, está acontecendo agora no Recife, por exemplo, né? Os dois candidatos melhor colocados nas pesquisas são primos, né? É uma circunstância. Mas é, pelo menos, plausível a gente imaginar que, a menos que um deles seja odiado por todos os outros membros da família, se um deles se apresentar a síndico,
eu não vou acreditar que eles não vão votar num membro da família, né? Já deve ter havido algum tipo de conversa no âmbito familiar, e aí está um exemplo de uma influência prática que essa realidade pode gerar na outra. Deve ter havido alguma conversa em que eles dizem assim: olha, se fulano se candidatar a síndico do prédio, ele pode contar com o apoio de vocês? As pessoas dizem sim, ele faz os cálculos, fala, bom, eu preciso só agora de mais uns 10 votos, ao invés de precisar de 15. Tem 4, 5 famílias, 5 membros da mesma família que moram naquele prédio, aí está resolvido o problema, né? Já tem a maioria e conseguem se eleger. Então, há digamos assim, uma interconexão entre esses diversos papéis, e essa interconexão dos papéis se espelha na interconexão entre os diversos ordenamentos. Daí que se fala em interlegalidade, né? As diversas esferas de legalidade se interrelacionando, se interligando umas com as outras. Uma segunda forma de explicar o pluralismo jurídico é, e eu confesso a vocês, a minha preferida, é a explicação que eu mais acredito, é aquela que me parece mais consistente, como talvez pela minha origem no direito internacional, e isso faz com que eu tenha uma predileção por essa segunda corrente, ela se caracteriza pela existência de uma sociedade multicultural, né? Uma sociedade multicultural em que se mantiveram traços dessa interculturalidade, dessa multiculturalidade, melhor dizendo, mesmo passados longos e longos períodos. Por que eu estou chamando a atenção para isso? O Brasil é claramente um país multicultural. Não tenho a menor dúvida de que nós temos uma diversidade cultural muito, muito intensa, né? E uma diversidade cultural que é muito rica ao mesmo tempo, mas que se diferencia de outras sociedades multiculturais, porque no Brasil há, pelo menos de uma forma mais ampla e mais geral, há uma tendência a um interrelacionamento dos membros que professam ou que se vinculam a cada uma dessas culturas. A própria história brasileira se caracteriza por dois traços que contribuíram para essa realidade. O primeiro deles é o esforço que o Império Brasileiro fez, e não foram poucas as circunstâncias em que esse esforço precisou ser feito, um esforço de manutenção da unidade territorial brasileira. Todas as vezes em que se pretendeu algum tipo de secessão, algum tipo de separação de uma região qualquer do país, o Império, para usar uma expressão típica de Star Wars, né, o Império contra-ataca e consegue manter a unidade do reino, né? O núcleo separatista é sempre sufocado. E isso, de algum modo, acaba mantendo uma unidade brasileira na diversidade. Há uma diversidade? Há. Há uma diversidade étnica, há uma diversidade de origens nacionais, há uma diversidade de traços linguísticos, há uma diversidade em vários traços da manifestação cultural. Mas, mesmo diante dessa diversidade, o Império conseguiu manter uma unidade. Então, esse é um dos aspectos que explicam a circunstância específica do Brasil. Um outro aspecto é
o modo como o colonizador português lidou com as populações nativa e a população trazida para a realidade brasileira na posição de escravos. Né? Os índios e os africanos foram tratados pelo colonizador português de um modo um tanto quanto mais diverso do que um modo, por exemplo, como o espanhol tratou a população indígena local. Isso eu estou me referindo à miscigenação dessas populações. O colonizador português, de um modo geral, manteve relacionamentos com mulheres indígenas, com mulheres negras, e o inverso também aconteceu. Né? Mulheres portuguesas, muito embora fosse um número bastante reduzido de mulheres que no começo da colonização vinham para cá, como é meio óbvio, né? Pelas próprias condições em que Portugal deixou a colônia por longos séculos, mas há casos, há relatos de mulheres europeias que se casaram, se relacionaram com homens de origem indígena ou com homens de origem negra, além da própria miscigenação entre negros e indígenas. Então, esse aspecto, de um lado, permite uma apropriação não é uma boa palavra, vou buscar outra, permite uma convivência cultural múltipla, porque a criança nascida, o jovem nascido numa família miscigenada, ele é apresentado normalmente a rituais, traços culturais, festivos, linguísticos, de ambas as tradições, das tradições dos seus pais, da tradição da sua mãe, né, da família do seu pai, da família da sua mãe. E isso, de algum modo, se mantém numa história mais próxima a nós, quando o Brasil atrai grupos populacionais mais diversificados, como japoneses, árabes, etc., em que, muito embora num primeiro momento tenha havido uma dificuldade de aceitar os chamados casamentos entre pessoas de nações distintas, de nacionalidades diferentes, muito em função de uma opção política que o Império fez e que a República manteve num primeiro momento, que foi o de submeter para as relações familiares as pessoas à lei da sua nacionalidade. Então, havia uma preocupação das famílias migrantes em manter as suas tradições, manter o seu modo de organização do núcleo familiar, e isso esbarrava nos chamados casamentos mistos. Dificilmente um pai, sei lá, de origem libanesa, daria a sua filha em casamento, né? E a própria expressão daria em casamento é uma coisa meio machista, né? Mas aceitaria, aqueceria que a sua filha se casasse com um homem de uma nacionalidade diferente, porque seria a submissão dessa mulher, dessa filha, a uma lei que ele não conhecia. Porque até 1988, a chefia da família é desenvolvida, é desempenhada, é mantida, é exercida pelo chefe da família, que é o homem. E essa realidade submetia todo o núcleo familiar à lei da nacionalidade do marido. Com isso, havia uma resistência muito grande dos migrantes que chegaram aqui até 1942, quando isso vai se alterar, em garantir ou em concordar com casamentos, como se dizia antigamente, fora da colônia. Né? Eu sou da colônia italiana, minha filha não vai casar fora da colônia italiana, vai casar com o italiano, porque aí eu sei qual é o direito que ela vai ter, quais são as circunstâncias
em que esse casamento vai se desenrolar. Quando o Brasil muda a submissão das famílias à lei da nacionalidade e passa a adotar a lei do domicílio, isso vocês vão estudar em direito internacional privado, ao mesmo tempo a gente dá dois avisos. O primeiro é, olha aqui, vocês precisam entender como é o direito brasileiro. Vocês precisam entender quais são os direitos e os deveres de vocês à luz do direito brasileiro. Vocês não são mais regidos pelo direito japonês, pelo direito ucraniano, pelo direito letoniano, pelo direito polonês, pelo direito italiano, pelo direito alemão, pelo direito português. Vocês são todos agora regidos pelo direito brasileiro. Se todo mundo é regido pelo direito brasileiro, o segundo recado é meio óbvio. Inclusive, vocês podem se casar com pessoas de outras origens. E essa tradição que era vivenciada, talvez não nas classes muito elevadas, mas na classe média para baixo, casamentos de pessoas de origens distintas, né, de etnias distintas, etc., sempre existiram e sempre foram, vamos dizer assim, bem vistos. Ninguém torcia claramente o nariz para uma situação como essa. E aí você tem uma realidade em que esses estrangeiros também começam a tomar parte nesses casamentos entre pessoas de origens diferentes. Então, o Brasil se caracteriza, historicamente, por uma miscigenação, e eu não quero falar necessariamente em raça, mas uma miscigenação nacional, né? Eu também não gosto de falar em raça nem em etnia, eu gosto de falar pessoas com características fenotípicas distintas, né? Porque, sei lá, me parece, enfim, tem lá as suas cargas valorativas nessas palavras, e eu me acostumei a falar desse jeito. Mas a questão é que as pessoas começam a se casar com pessoas de culturas, de origens linguísticas, de origens nacionais distintas, diferentes, e isso dá uma riqueza para a sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que cria um ambiente no qual esse tipo de pluralismo, que eu vou explicar agora, não encontra um terreno fértil para ser implantado. O que acontece? Como aqui houve um modelo mais de assimilação cultural, os grupos iam chegando, iam sendo assimilados pela sociedade brasileira, e a sociedade brasileira foi adaptando, absorvendo muitos dos costumes dessas populações. Vocês veem isso pela culinária. No Brasil você tem uma culinária riquíssima, você quer comer comida de qualquer lugar do mundo, você vai ter alguma localidade onde isso é possível de ser feito, porque existem imigrantes daquela origem que mantêm alguma tradição. Mas você encontra, ao mesmo tempo, comida japonesa com cream cheese, né? Comida japonesa com manga, que é uma fruta tipicamente brasileira. Você encontra comida japonesa, sei lá, com maionese. Umas coisas que só no Brasil você imagina, né? Você imagina, não, você vê. E isso mostra que essa mistura de culturas gera alguma coisa que caracteriza a população brasileira. A gente tem essa característica de uma maior abertura a uma série de questões que outros povos, onde a relevância ou o modo como se lidou com essas diferenças relevantes foi diferente, você não tem essa
mistura e essa aceitação, esse compartilhamento de experiências culturais, vamos dizer assim. E essas nações acabam se caracterizando por serem nações multiculturais. Mas é uma multiculturalidade bem demarcada, diferentemente do que, em certa medida, acontece no Brasil. Se lá atrás eu olhava para o bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, e dizia, é um bairro de japoneses, né, onde outros grupos não entram, têm dificuldade até de se comunicar com as pessoas, de viver, hoje isso não é nem de perto a realidade, né? Basta eu olhar a lista de alunos de uma sala de aula. Você encontra um ou outro que tem, vamos dizer assim, uma uniformidade de nomes. Você diz assim, esse aqui é coreano, ou esse aqui é chinês, ou esse aqui é muçulmano. Porque você encontra ali você pode não saber de que nação muçulmana ele veio, mas que ele tem um nome muçulmano, tem. E aí você encontra vamos dizer assim, é, é, uniformidade. Mas é mais raro. É muito comum você encontrar pessoas com nomes de origem europeia e origem asiática misturados, e etc, etc. Né? Bom, mas isso para lhes dizer o seguinte: nessas outras nações, onde as culturas são muito diferenciadas e muito demarcadas, essas nações multiculturais começaram nos últimos anos, nem nas últimas décadas, é uma coisa bastante recente, a aceitar uma multi-existência jurídica. Cada comunidade pode ter o seu direito. É aquilo que a gente chama de um ordenamento plurilegislativo. Aí você deve estar pensando assim, mas que nem os Estados Unidos, que cada estado tem o seu direito. Mas a lógica ali é diferente. Não é porque exista culturas diferentes que dão origem a direitos diferentes. O que há nos Estados Unidos é um respeito ao federalismo. Cada estado tem liberdade para decidir como quer realizar a sua jurisdição, a sua jurisdicção, e diz o direito de acordo com os seus aspectos. Mas se eu pego, por exemplo, a Espanha é um ordenamento plurilegislativo, porque algumas das nações espanholas que têm traços culturais próprios, como os catalães, como os bascos, em certa medida, os galegos, né? Eles vão ganhando da coroa espanhola alguma autonomia normativa, alguma autonomia legislativa. E você tem, por exemplo, um Código Civil catalão. Na Catalunha tem um Código Civil próprio. Mas e se uma pessoa que é submetida ao Código catalão se casa ou contrata com uma pessoa que é submetida ao Código Geral espanhol? Eles têm regra para resolver esse tipo de conflito internormativo. Mas é uma expressão plural do direito. Há um direito para os catalães, há um direito para os bascos, há um direito para o resto dos espanhóis. Da mesma forma, você vê, por exemplo, na sociedade canadense e na sociedade boliviana, inclusive com menção nas constituições dessas nações, desses países, a existência de um pluridireito, de um direito plurimo, de um pluralismo jurídico. A Constituição canadense reconhece a alguns povos originários, que ainda têm uma representatividade, a possibilidade de, nas suas relações internas, se regerem pelo seu próprio direito, pelos seus próprios costumes. Na Bolívia, idem. As comunidades indígenas têm autonomia garantida na Constituição. Na Venezuela, não é na Constituição, mas a legislação venezuelana garante essa situação, e há um caso na jurisprudência brasileira
interessante para a gente analisar aqui, que é uma decisão de um tribunal de Roraima, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, relativamente a um casal de refugiados venezuelanos. Vou dar os fatos primeiro. O que aconteceu? Esse casal migrou, né, fugiu da Venezuela, cruzou a fronteira com o Brasil, solicitou a condição de refugiados. O governo brasileiro analisa lá os documentos, concede os documentos provisórios de refúgio e vai analisar a questão, encaminha os dois para um abrigo de refugiados lá em Roraima. Só que a moça não tinha documento, não tinha nenhum papel que comprovasse nada, falava uma língua indígena, que eu não sei dizer qual seja, confesso que agora que esqueci. O homem que está com ela fala essa língua, além de falar o espanhol, e serve de tradutor para essa jovem. Há uma diferença de idade entre os dois, razoavelmente perceptível, aliás, bem perceptível visualmente. Eles perguntam se eles são pai e filha, se ela enfim, alguém que está só com ele, e ele diz, não, ela é minha mulher, nós nos casamos na Venezuela. Só que a investigação continua e descobrem que a moça tinha, sei lá, 13, 14 anos. Era uma criança. Para o direito brasileiro, era uma criança. Para o direito venezuelano, também era uma criança. No entanto, o direito venezuelano reconhece aos povos indígenas o direito de regerem os seus membros de acordo com seus costumes. E a tribo a qual ela pertencia, a língua que ela fala, etc., a mulher adquire a capacidade matrimonial com a menarca, com a primeira menstruação. Ela já tinha passado por esse fenômeno natural, né, biológico, e resolveu se casar com esse senhor, que aceitou se casar com ela. O conselho tutelar, lá na cidade onde eles estavam, aqui no Brasil, decide interferir na questão, quer levar a moça para um abrigo de crianças, né, e retirá-la do convívio com esse homem. Só que ela não quer. Ela pura e simplesmente não quer. Ela o reconhece como seu marido, o direito dela, a cultura na qual ela foi forjada como cidadã, reconhecia aquele homem como seu marido. Ela tem confiança nele. Ela não está forçada àquela situação. Esse que é o aspecto importante aqui para a gente entender essa realidade. Mas há um traço cultural diversificado, né? E que para nós é muito chocante. Para nós é muito diferente, né? A situação no Brasil, Rodrigo, com relação aos povos originários, é uma situação regulamentada não numa legislação que garanta essa autonomia para os seus costumes, explicitamente, como acontece nessas outras nações, em que a lei diz isso claramente, mas há a tutela pela FUNAI, né? Há a consideração de pelo direito nacional, de uma situação de suposta incapacidade. Eu digo suposta aqui porque a gente sabe que depende das circunstâncias de relacionamento desse povo com a população dita branca, né? Que também é meio absurdo da gente falar assim no Brasil, mas enfim, vamos usar aqui um modo como normalmente as pessoas se referem. E aí você tem uma margem para analisar se eles têm ou não têm condição de compreender o modo como a população branca, a população brasileira, lida com essa temática, né? E se eles tiverem a condição, eles são considerados plenamente capazes e aí são submissíveis ao direito brasileiro.
Se, entretanto, são grupos populacionais que não tiveram contato com a população brasileira, e até ridículo falar assim, né, como se eles não fossem brasileiros, como se eles não fossem os brasileiros de verdade, mas enfim, é, você tem a possibilidade de mantê-los sob a tutela da FUNAI, e aí a situação é um pouco diferenciada. Claro que você respeita o modo como eles lidam com, enfim, a sua própria estrutura social, etc., mas não há uma regra como há na Venezuela que diz assim, o, o venezuelano ou a venezuelana de origem indígena deve ser regido pelos costumes do seu povo. E mesmo na relação mista, porque o marido era um venezuelano não indígena, né? Mas ela tinha a sua capacidade matrimonial reconhecida pela circunstância de ser indígena. Então, há aqui uma certa diferença no modo como a gente lida com a população indígena e o modo como a Venezuela e a Bolívia passaram a lidar, porque não era assim, passaram a lidar mais recentemente, quando você assiste a uma ascensão dos primeiros presidentes de origem indígena, né? Sobretudo Evo Morales, na Bolívia, e ele é quem trabalha intensamente para fazer constar da Constituição o respeito aos costumes das populações indígenas e ao direito, reconhecer como direito essa realidade. Aqui no Brasil, eu tenho lá as minhas dificuldades de enxergar isso como sendo direito propriamente, né, o modo como eles se comportam e se relacionam, não porque não reconheça na forma como eles lidam dignidade para tanto, não é isso. É porque o direito brasileiro trata o costume de um jeito muito, muito secundário, como a gente já viu. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro coloca os costumes numa posição terciária, eu diria até. Né? Primeiro eu tenho que ver se a lei diz alguma coisa. Se a lei não disser nada, eu faço analogia. Se não for possível a analogia, daí eu vou verificar se eu consigo aplicar os costumes ou não. Então, há aqui no direito brasileiro, um tratamento que não é tão aberto a essas diferenças e que não reconhece a esses costumes dos povos originários um status jurídico. É isso que eu queria frisar respondendo a sua pergunta. Não sei se deu para entender exatamente onde que eu quis chegar. Qualquer coisa você pergunta aí de novo. Da mesma forma, por exemplo, na França. A França mantém ainda algumas regiões de além-mar, como eles falam, né, a France d'Outre-mer, que na verdade, um resquício do período colonial. E eu tenho uma colega na Universidade de Lyon, que é professora de Direito de Família, professora Christine Bidon. Eu a conheci em Lyon, onde eu tenho bastante contato lá com colegas da Universidade de Lyon 3, e nós fizemos alguns eventos juntos na França, aqui no Brasil. Esse ano mesmo eu estive com ela, na única viagem que eu consegui fazer esse ano, numa banca de doutorado lá em Lyon. E quando, nessa banca que nós fizemos em fevereiro, eu conversei com ela antes da banca, no almoço que nós almoçamos juntos, e ela me contava da experiência dela na Polinésia. O que aconteceu? Na França, a universidade é nacional. Você presta um concurso e você é professor universitário. E você pode circular nas diversas universidades públicas francesas, inclusive naquelas que ficam na França de além-mar, né? E ela, quando era professora lá em Lyon, e resolveu aceitar um posto na
é, esqueci agora o nome da universidade. Daqui a pouco vem o nome. Mas ela aceita uma posição de professora numa universidade lá na Polinésia. Essa, na Nova Caledônia, Universidade da Nova Caledônia. Ela vai para Nova Caledônia e, com o marido, com os filhos, e se instala lá e fica dando aulas lá. E aí ela estava me contando, daí ela resolveu voltar para Lyon. Depois de um tempo abriu uma vaga em Lyon, onde era família, não sei o que, já tinha vivido lá, acho que ela ficou 3 ou 4 anos na Nova Caledônia e voltou para a França continental. E está lá em Lyon agora, e quando a gente almoçava, ela me contou um caso que ela vivenciou lá na Nova Caledônia, porque o direito francês admite na Nova Caledônia e em outras regiões de Outremer, lá na Polinésia, mais especificamente na Nova Caledônia, admite a aplicação do direito do povo Krenak, que é um povo originário daquelas ilhas do Oceano Pacífico. Então, há uma série de questões que vão para a universidade, vão para o judiciário, depois vão ser discutidas na universidade, em que o pluralismo está muito claro. Porque você tem, ao lado do direito francês, que se aplica às pessoas em geral, às situações em geral, você tem o direito Krenak, que continua sendo aplicado para as pessoas dessa origem. Então, você tem ali também um respeito a essa divergência e esse pluralismo acentuados nessa segunda forma de ver o ordenamento jurídico pluri, decorrente desse pluralismo, né, por força de diferenciações culturais. Há um julgado da Universidade não, do Tribunal de Justiça da Bahia, um julgado de dezembro de 2018. Na verdade, é uma decisão liminar, uma decisão cautelar, tomada por uma juíza plantonista, e que acabou sendo satisfativa e o caso não subiu para o tribunal, nada, não houve recurso. Vou contar, assim, muito sucintamente o caso. Uma mulher falece. Ela vivia com uma pessoa. Essa pessoa quer que ela seja enterrada na cidade onde elas moravam. O direito de personalidade, dentre eles o direito de decidir o que fazer com os restos mortais da pessoa que faleceu, se vai cremar, se vai enterrar, onde vai enterrar, etc. Se a pessoa não dispôs em vida do que ela queria fazer, por exemplo, num codicilo, que é um instrumento que o direito sucessório brasileiro admite, em que você diz, olha, eu quero ser enterrado na cidade onde eu nasci, ou eu quero ser enterrado em São Paulo, ou eu quero ser enterrado, ou eu quero ser cremado, etc. Se você não deixou nada, a sua família que decide, né? E a família tem lá uma ordem, o cônjuge ou companheiro, no caso de uma união estável, como era o caso dessa pessoa, que tem que tomar a decisão. Então, queriam enterrar na cidade onde estava morando, mas o restante da família e o grupo religioso a que essa mulher pertencia, era um grupo de matriz africana, né, de religião de matriz africana, queria levar o corpo para o sepultamento na capital da Bahia, em Salvador. Porque alegaram obrigações religiosas. Não vem aqui ao caso o que era, etc., mas teria alguma coisa de cunho religioso, cultural, de matriz africana, que exigia a transferência do corpo do interior da Bahia para Salvador. E a juíza citou Claude Lévi-Strauss, um grande antropólogo, sociólogo e antropólogo, né, e concedeu a ordem, determinou a transferência do corpo para Salvador, na Bahia, para o sepultamento selar, né, e alegou o quê? Divergência de culturas.
a diferença da cultura brasileira, que levava em consideração os vínculos de parentesco para decidir alguma coisa, e a cultura africana, que ainda era professada naquele núcleo em que aquela mulher tinha convivido muitos anos da sua vida, e determinou, então, a transferência do corpo para que essas obrigações culturais decorrentes desse grupo populacional, né, dessa população, dessa cultura que eles professam, pudessem atender às tradições daquele povo. Então, o judiciário brasileiro, de alguma forma, reconheceu o pluralismo, ou não. Você não tem nenhuma lei escrita, imposta pelo Estado, dizendo que poderia ter sido feito isso. Você tem uma tradição de um outro povo que foi trazido compulsoriamente da África para o Brasil, que continuou sendo professada em Salvador, inclusive pela pessoa que faleceu, e na tradição dessa cultura era importante que o corpo voltasse para Salvador para ser enterrado lá, segundo aquilo que eles acreditam. A juíza disse: tá bom, estou convencida, levem o corpo. Tem alguma lei que diga isso? Não. No que ela se baseou? Em traços culturais, em aspectos antropológicos, em aspectos sociológicos. É ou não é um exemplo de pluralismo jurídico, baseado na diferença de culturas? É, é. Né? Então, nós temos, sim, situações de aplicação dessas circunstâncias. Agora, o François Rigaud, que é um professor belga já falecido, ele chama a atenção que esse respeito cultural, né, esse respeito a esse multiculturalismo desses povos, tem uma origem muito clara. Né? Sobretudo, essa origem está vinculada à dependência ou à dominação. Né? As colônias, a anexação de estados vizinhos que até então eram independentes, como aconteceu, por exemplo, com o Catalunha, que era o reino de Aragão e que é anexado à Espanha. Né? Então, você tem essa circunstância de dominação ou de dependência e que agora os povos dominadores, né, os povos que dominaram, os povos que anexaram, querem, de alguma forma, minimizar os efeitos e reconhecem a multiculturalidade. Então, essa segunda explicação do pluralismo é, no fundo, uma forma de reconhecer essa multiculturalidade e de tentar apagar alguns erros que aquela comunidade acredita que possam ter sido cometidos pelos seus antepassados. E aí você cede, você abre essa possibilidade de aplicar esse outro direito. A terceira acepção é uma acepção típica do direito internacional, das relações internacionais. Tá? Porque a gente tem, nas relações internacionais, e semestre que vem vocês vão começar a estudar direito internacional público, depois vão estudar direito internacional privado daqui 2 semestres, e vocês vão ver, com a professora Elisane, comigo, com a professora Ana Cardia ou com o professor Daniel, que essas questões ligadas ao direito internacional, elas colocam no mesmo tabuleiro os estados, indivíduos particulares, eu enquanto pessoa física, uma empresa como um grupo de empresas que tenha uma atuação internacional, né? Sei lá, uma fábrica de veículos que atua em vários países, dentre os quais o Brasil, né? E esse tipo de circunstâncias gera um outro tipo de pluralismo. Mas é um pluralismo que já está, vamos dizer assim, mais conhecido, mais dominado, mais regulamentado e dá origem a duas formas de lidar com isso, que é o direito internacional público e o direito internacional privado, né?
direito internacional público se encarregando do contato com os direitos das diversas nações. E, para o Brasil, por exemplo, haveria pelo menos um dualismo, o direito criado internamente pelos legisladores brasileiros e um direito que o Brasil ajudou a construir no plano internacional, que é igual para todos, mas que nós também nos vinculamos, pelo menos a uma parte daquilo que foi construído pelos Estados. Aqui haveria pelo menos um dualismo. Aí, quando eu penso, por exemplo, nas normas do Mercosul, que podem se impor ou não, isso é menos claro no âmbito do Mercosul, mas se eu pensar, por exemplo, em termos de União Europeia, os portugueses hoje são submetidos não só ao direito português e ao direito internacional, como eram há muitos séculos, mas também a um direito que se constrói no âmbito da União Europeia. Então, começa a haver uma pluralidade de fontes decorrente das relações internacionais. Então, a terceira forma de explicar é uma forma jurídica, não é cultural, como a segunda, não é, de análise da realidade social, de análise dos papéis que o indivíduo exerce, como na primeira, é uma análise jurídica. É uma análise jurídica que diz, olha aqui, para explicar as relações internacionais tem pelo menos dois modos. Para alguns estados, há um terceiro, quando eles se submetem a uma organização internacional de integração econômica que possa impor normas, como é o caso da União Europeia. Então, essa terceira acepção, ela é mais, vamos dizer assim, analisada por internacionalistas. Ai, professor, mas o senhor acabou de dizer que gosta mais da segunda. Por quê? Porque eu estou cada vez mais convencido que o direito é uma forma de manifestação cultural. É a cultura do nosso povo que se plasma na Constituição e que dá, vamos dizer assim, o direcionamento para a formação do direito. Né? E essa minha vinculação mais cultural com a manifestação jurídica me permite gostar mais do segundo modelo de explicação do pluralismo jurídico do que do terceiro, mesmo eu sendo professor de direito internacional, tendo um viés dogmático de direito internacional, mas propedeuticamente eu gosto mais de pensar no direito como uma forma de manifestação cultural. E isso me ajuda, inclusive, a explicar a interlegalidade. Se eu parar para pensar bem, eu tenho a minha cultura como pai, a minha cultura como funcionário, a minha cultura como chefe, a minha cultura como membro da minha família alargada, né? E tudo isso também vai explicando os papéis que eu desempenho. Além disso, explica também por que numa mesma sociedade eu posso ter grupos que se caracterizam pela cultura que eles professam, pela cultura que eles externalizam, e isso os identifica. E permite, inclusive, eventualmente, que eu reconheça que eles se comportam segundo regras que eles próprios construíram. Essa, que é a quarta forma de se encarar e de estudar o pluralismo, é talvez aquela que mais interessa para a sociologia do direito, né? Ou para a sociologia em geral, porque ela envolve uma consciência, a gente percebe que a sociedade civil pode ter uma forma plural de se organizar. Eu olho para a sociedade civil e digo assim, puxa vida, aquela pessoa se comporta desse modo. Por que ela se comporta daquele jeito? E aí eu vou ver que ela tem uma vinculação, por exemplo, com um determinado modo de manifestação cultural que caracteriza aquele grupo. Sei lá, ela é do tipo de pessoa, e aqui, pelo amor de Deus, não estou querendo rotular ninguém, mas é só para dar um exemplo, e vamos fazer isso de forma mais visual possível. Ele é do grupo dos sambistas.
Então eu olho para ele e falo, esse aqui é o típico sambista, olha, ele tem o jeito de andar, o jeito que ele se veste, o jeito que ele se comporta, e vou usar a música para não ter problema. Ou eu olho para a pessoa e digo assim, esse aqui é do sertanejo. Olha o jeito que se veste, olha o jeito olha os acessórios que usa. Ou esse aqui é do funk, ou é do rap, né? Sei lá, é do pagode, também tem diferença entre o sambista e o pagodeiro. Então você vai mostrando ali, pelo modo como a pessoa se coloca na sociedade, que ela está vinculada a um padrão. E esse padrão convive em sociedade. Eu tenho uma sociedade plural em que, por exemplo, o direito desportivo aparece como uma manifestação pluralista do direito. Como assim o direito desportivo, professor? Vocês sabiam que não existe uma organização internacional que cuide do esporte? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu penso em várias formas de manifestação cultural, eu posso pensar, ou de direitos de segunda geração, de segunda dimensão, os direitos chamados econômicos, sociais e culturais, eu penso, por exemplo, no trabalho. Aí tem a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Aí eu penso na saúde, tem a OMS. Eu penso na educação, tem a Unesco. Aí eu posso pensar nos problemas relacionados à criança e ao seu direito de ser educada, de ter uma educação formal, e aí eu penso no Unicef. Ou eu penso num aspecto vinculado à economia, aos aspectos mais econômicos. E aí eu posso pensar, por exemplo, no Fundo Monetário Internacional ou no BIRD, o chamado Banco Mundial. Quer dizer, você tem organizações internacionais que regulamentam uma série de questões vinculadas aos direitos econômicos, sociais e culturais. O esporte é um deles, mas o esporte não é regulamentado pelos estados. Sabiam disso? Os esportes são regulamentados por entidades de direito privado. O Comitê Olímpico Internacional não é uma organização internacional. O Comitê Olímpico Internacional é uma entidade privada de direito suíço, com sede na Suíça. Mas como assim? Quando teve a Olimpíada aqui, eles chegaram aqui e foram recebidos, e o governo brasileiro aprovou até lei para dar um regime diferenciado para o Comitê Olímpico Internacional, do mesmo jeito que fez com a FIFA 2 anos antes, ou 2 anos depois, já nem lembro mais, quando teve a Copa do Mundo. Não era Estado, não era uma organização internacional, não, são entidades privadas. Só que o futebol é regulado por regulamentos baixados pela autoridade privada. A Lei Pelé, que regulamenta o futebol, que regulamenta os esportes profissionais, né, de alto rendimento, de um modo mais geral, ela tem uma vinculação, não com a Constituição brasileira, ela tem uma vinculação material com o regulamento da FIFA e o regulamento da CBF. Não é uma forma de pluralismo? O direito brasileiro convive com o direito canônico da Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas isso tem uma regulamentação por um tratado internacional que foi assinado entre o Brasil e a Santa Sé, que é a figura de direito internacional do Vaticano, da cidade do Vaticano, que tem personalidade de direito internacional e, portanto, é um tratado. É verdade, o tratado prevê a aplicação do Código Canônico, mas o que é o Código Canônico, se não um texto escrito pelo Papa João Paulo II, porque é da lavra dele esse último Código Canônico está em vigor. É um código que vale para os católicos, é verdade, mas que o Brasil aceita aplicar. Olha, se nós estamos aceitando aplicar uma lei que não é lei, né? Há ou não há pluralismo nessa inter-relação?
Então, há um conjunto normativo criado nas relações privadas, né, que vale tanto quanto o direito estatal. E vale tanto quanto aquele direito do povo, o direito informal. Vamos olhar para a estrutura de uma organização criminosa. Uma organização criminosa que atue numa determinada região, de uma determinada cidade, de um determinado estado, aqui do Brasil. Não precisamos individualizar. Essa organização criminosa exerce uma influência naquela comunidade de tal modo, que eles impõem toque de recolher. A partir de tantas horas, ninguém pode sair na rua. Para sair, tem que avisar, tem que pedir autorização. Está passando mal, precisa levar no hospital? Avisa. Porque se você sair na rua sem, você pode ter consequências complicadas. E a população se submete. Aí você vai me dizer, mas a população se submete por medo. É por medo ou é por respeito? Não sei. Se eu não for lá e pesquisar, se eu não for lá e indagar, se eu não for lá e compreender como é que é aquela dinâmica social, eu posso olhar para aquilo e fazer uma análise pré-conceituosa, baseada num conceito prévio que eu tenho. Eu acho que porque o membro da organização criminosa tem uma arma, a população tem medo dele. Não sei se é medo, pode ser respeito. Pode ser respeito porque ele está ali e faz o que o Estado deveria fazer e não faz. Porque aquela comunidade era esquecida pelo Estado, por exemplo, até que aquela organização criminosa ali se instalou, e aí a polícia passou a de vez em quando aparecer. Mas a polícia passou a aparecer e cria tumulto no olho, à vista, né, aos olhos daquela população. A polícia aparece e cria tumulto. Ao passo que o líder do tráfico, o líder da organização criminosa, chegou ali e colocou ordem. Pode ter acontecido isso? Pode. É uma ordem que eu não gosto, que você pode não gostar, que o Estado certamente não gosta. Mas aos olhos daquela pessoa, aquilo está funcionando. E por isso ela pode respeitar, ao invés de temer. A grande crítica que se faz a quem tem um viés pluralista de análise é a seguinte: se eu tenho várias manifestações do direito, como é que eu explico que o Estado, na hora que vai e prende o líder dessa organização criminosa, prende o chefe do tráfico, como é que eu vou explicar que o Estado pôde puni-lo? Porque vamos e venhamos. Se é pluralismo jurídico, em princípio não tem um que vale mais e o outro vale menos. Então, este é um aspecto que eu, por exemplo, não gosto nessa quarta corrente. Ela não consegue me explicar como é que eu reconheço como direito, como algo plural, como algo específico do direito, mas que é algo ilegal, que vai contra as normas do Estado. As outras três, de alguma sorte, resguardam o aspecto da legalidade. Essa quarta tem essa dificuldade, no meu modo de ver. Mas, claro, eu vou respeitar se você me disser não, professor, mas veja, tem isso que justifica. Eu não consigo enxergar, sendo bem sincero com vocês. Né? O François Rigaud, aquele professor belga que eu mencionei lá acima, ele diz assim: nenhuma ordem jurídica se desenvolve no isolamento. Do mesmo jeito que nós, como membros da sociedade, quando isolados, não somos ninguém, a ordem jurídica de qualquer nação não se desenvolve no isolamento. Os estados se relacionam entre si. Né? Há uma multiplicidade de estados, uma multiplicidade de formas variáveis de olhar o ordenamento, de conceber o ordenamento.
Isso para o ordenamento estatal, para o ordenamento nacional, né? É claro que eu posso, no estágio atual da história brasileira, falar, não, mas o Estado democrático de inspiração liberal é dominante. É ele que, de alguma forma, ou de inspiração social, se quiser, ele parece ser dominante. Né? O Rigaud fala no Estado democrático de inspiração liberal, está falando da Bélgica, etc. Mas se aqui a gente quiser falar o Estado democrático, Estado social e democrático de direito, eu poderia dizer o Estado democrático de inspiração social. Pode parecer dominante em certas áreas do globo, mas ele está longe de ser exclusivo. Há outros grupos populacionais que se comportam de outro modo. E aí o Rigaud diz, ele tolera com efeito variantes consideráveis, sem ser desnaturado. Né? Posso, Fernanda? O que me parece complicado nessa quarta corrente? É explicar por que eu considero pluralista uma sociedade que admite como direito o direito informal, o direito do povo, o direito do tráfico, porque muitas vezes esse direito informal, esse direito do povo, esse direito do tráfico, ele é contrário ao direito estatal. E se ele é contrário ao direito estatal, se uma hora a polícia vai lá, prende, leva, julga, condena, eu fico na dúvida de como que eu explico esse pluralismo se ao fim e ao cabo o direito que prevaleceu foi o direito estatal. Você vai me dizer, bom, mas é porque o direito do povo, o direito do tráfico, o direito informal estava contrário à norma. Pois é, então não é tão pluralista assim. Você vai me dizer, tem o direito estatal acima e abaixo tem todos os outros. Enquanto o direito do Estado é ineficaz, enquanto ele tem o problema de efetividade, os direitos que estão abaixo se sobressaem, mas na hora que o Estado quiser, ele volta a fazer a sua vontade prevalecer. Aí é uma explicação que eu posso aceitar, me parece. Mas eu tenho dificuldade de dizer que está tudo dentro do mesmo conceito, é tudo pluralismo, está todo mundo junto aí, e depois eu vou lá e prendo o chefe do tráfico, condeno e prendo na cadeia de segurança máxima lá no presídio federal de sei lá eu onde. Não consigo compreender como é que eu justifico a prevalência do direito estatal se eu estava defendendo, se essa linha da sociologia defende, a coexistência de todos. Como é que eu explico que uma hora vem o Estado e prende, vem o Estado e condena? Né? Então, isso é uma coisa que eu não encontro, por exemplo, na segunda, na terceira e nem na primeira corrente. Porque é tudo dentro de uma legalidade. Aí você vai me dizer, mas aí sempre vai poder dizer que tudo decorre do que a norma estatal determinou e autorizou. Então, no fundo, é monista. Pois é, mas é aquilo que eu comecei dizendo para vocês, acho que eu falei para vocês numa outra aula. Não há, claramente, um monismo e um pluralismo. Não há uma diferença assim monumental que eu pudesse dizer, antigamente era assim, agora é assado. Como aconteceu na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que era claramente pluralista e passou a ser monista. Hoje, eu tenho um jeito de explicar, que é o jeito monista, e tem um outro jeito de explicar, que é o jeito pluralista. O que me incomoda nessa quarta explicação é essa dificuldade de, porque eles consideram como uma das manifestações sociais, é a dificuldade de explicar por que de vez em quando o direito social, que é ilegal, que é contrário ao direito do Estado, sucumbe. Porque é que de vez em quando ele não consegue se sobrepor. Tá bom?